Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando aqui de Bíblia para os nossos corações, gravando mais um vídeo. Você que pode, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Meus irmãos, nós queremos falar nesta oportunidade a respeito do Evangelho de João, o primeiro milagre registrado na Bíblia em Caná da Galileia. Jesus, ele está em uma festa de casamento, e todos nós sabemos de toda a passagem, a estrutura do texto. Então, eu quero deixar para a nossa meditação algumas lições do texto que está em João capítulo 2, que fala a respeito do casamento, da festa em Caná da Galileia. Quando nós olhamos para o texto, nós entendemos, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus ele foi convidado a estar naquela festa de casamento. Então, a primeira lição do texto é: Jesus só entra se ele for convidado. Então, ele não arromba portas. Jesus não é mal educado. Então, nesta passagem da história bíblica, nós entendemos que quando eu quero ter sucesso na minha vida material, financeira, familiar, ministerial, eu preciso convidar Jesus antes de tudo. Então, a alegria do casamento ou da família ali naquele casamento, eles não passaram nenhum vexame, porque a Bíblia vai dizer lá na frente, a Bíblia diz que acabou o vinho. Mas quem está na festa? Jesus. Então, antes de tudo, eu preciso convidar Jesus para qualquer que for ou qualquer que sejam as minhas decisões que eu preciso tomar. Repito, Jesus foi na festa porque ele foi convidado. Então está aí a primeira lição do texto. Então, para você que vai assistir esse vídeo, um conselho de amigo, de irmão e de pastor: antes de tomar qualquer decisão, convide Jesus para fazer parte desta decisão. Outra lição no texto que nós aprendemos é que as talhas elas eram de pedras, né? Se fosse um recipiente de vidro, daria para perceber o volume do vinho se acabando. Acabou uma talha, acabou a segunda talha, daria para perceber. Mas o texto diz que as talhas, elas eram de pedras. Então não dava para ver o vinho se estava acabando ou não. E pedra, meus irmãos, fala muitas vezes de impedimento. Pedra fala de impedimento. A pedra não deixou, a talha era de pedra. E por ser de pedra, não dava para ver se o vinho da festa estava se acabando. Então, meus queridos amigos e irmãos, o que eu deixo aqui para a nossa meditação: muitas vezes existem muitas pedras no nosso caminho que vai nos impedir de enxergar a bênção, de enxergar a vitória, de enxergar a solução para aquele problema. Outra lição do texto, terceira lição nessa passagem bíblica, eles deixaram, o mestre Sala no caso, deixou acabar o vinho e depois chamaram Jesus. Então, o meu conselho é: não deixa a alegria, porque o vinho fala na Bíblia de alegria. Não deixa acabar a alegria para depois convidar Jesus. É necessário que você convide Jesus antes de acabar a alegria, antes de começar o problema, antes de começar qualquer luta. Já comece convidando Jesus para estar com você naquele projeto, naquela causa, e certamente Deus vai entrar com providência. Outra lição do texto, meus queridos irmãos, é que quem denuncia a falta de vinho na festa é Maria. Maria, ela vai até Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Então, quando eu olho para esse texto, nós entendemos que ela foi corajosa em denunciar. Ela está falando: olha, Jesus, se acabou o vinho, vai ter problema, porque falta de vinho, os convidados e a família do noivo e da noiva iriam passar por algumas tristezas, alguns momentos de tribulações ali, vexames, assim melhor dizendo, porque acabou o vinho. E o vinho teria que durar, no costume judeu, toda a festa. Então, a Maria, ela vai até Jesus. Então, aqui eu vejo na Maria um ato de coragem,
tá? Enquanto todos ficaram quietos, ela faz uma denúncia, porque quando ela fala para Jesus, ela está falando, olha, acabou o vinho. Então, a terceira lição, não fique bravo com as Marias que aparecer, porque ela quer que a festa continue na sua casa, na sua vida, na sua família. Então, Maria conta para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Então, eu quero ministrar na tua vida que a festa na tua casa há de continuar. Se você não tiver força para encher as talhas, Deus vai usar uma Maria para falar de Jesus e contar o teu problema, a sua necessidade, tá bom? Então, a Bíblia fala que Maria vai de encontro a Jesus e ela faz uma denúncia. Agora, outra lição do texto é que Jesus pede, ou ele dá uma ordem para que as talhas fossem cheias até em cima. Então, para que eu seja abençoado, Jesus ali lhe dá uma ordem. E eles obedeceram a Jesus e encheram as talhas até em cima. Então, aqui fala de obediência. Então, se eu quero ser abençoado, se eu quero ser vitorioso, eu preciso obedecer. Eles enchem as talhas de água até em cima, o milagre acontece. Então, irmãos, só fica vazio quem é desobediente. Eles deram, Jesus deu a ordem, eles obedeceram, encheram as talhas até em cima. Então, para que o milagre fosse necessário, teria que encher as talhas até em cima por inteiro. Porque para Deus, irmão, tem que ser 100%. Deus não quer metadinha de ninguém. Deus quer que nós nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito. Então, se você não tem força para encher a talha aí da sua vida, pode ter certeza que se você for fiel e obediente, Deus vai levantar uma Maria, olha a revelação do texto, para ajudar você a não passar vexame como essa família do noivo e da noiva. Então, quando eu obedeço, Jesus deu a ordem, eles encheram as talhas. Quando eu obedeço, eu estou gerando a minha vitória. Eu estou gerando o meu milagre. Então, meus irmãos, por que tem muitas pessoas que estão sofrendo, muitas famílias inteiras sofrendo? Por causa da desobediência. Não obedece, não tem vitória. Não obedece, não tem sucesso. Então, é necessário que nós entramos pelo caminho da obediência. Outra lição no texto é que Jesus manda eles levar o vinho ou chamar o mestre Sala, que foi o culpado para deixar acabar o vinho. Então Jesus chama ele ou pede para ele provar o vinho. Ele tem uma surpresa, né? Então eu aprendo aqui que o culpado ali foi o mestre Sala. Ele prova e ele tem uma surpresa. Aí ele fica espantado com o que aconteceu. Ele não entendeu nada. De bate-pronto ali, ele não entende nada. Então o que eu vejo aqui é que tem pessoas que estão sofrendo, mas a culpa não é sua. Então Deus vai mandar chamar o culpado para que você obtenha vitória, obtenha sucesso, tá bom? Então quem sabe você está nessa crise, alguém te culpou, alguém te jogou praga, alguém colocou você dentro de uma arapuca, fique tranquilo, está na hora de Deus mandar chamar o culpado e essas pessoas terão que entender que Deus está na tua vida, está na tua casa, está nas tuas bênçãos, está na tua família, está no teu ministério, tá bom? Tem pessoas hoje que estão sofrendo que a culpa não é dela, não é dele. Foi alguém, no caso aqui, o mestre Sala foi o culpado de deixar acabar o vinho, tá bom? Então, meus queridos irmãos, outra lição no texto que eu quero falar para vocês, e eu já estou encerrando, é que isso que Deus quer fazer na tua casa, é necessário você entender que o milagre depende da sua obediência e convidar Jesus para entrar na tua casa. Então, por que Jesus foi naquela casa? Porque ele queria trazer àquela família sabor, ele queria trazer àquela família cheiro, ele queria trazer àquela família alegria. Porque quando ele manda encher as talhas de água, a água não tem cor, a água não tem cheiro e a água não tem sabor. Então, quando ele enche as talhas de águas e agora não é mais água, é vinho, por que ele foi naquela festa?
porque ele queria trazer para aquele ambiente, para aquela casa, para aquela família, ele queria trazer cor, ele queria trazer alegria, ele queria trazer cheiro. É isso que Deus quer fazer na tua casa. Ele quer dar cor, ele quer dar sabor e ele quer dar alegria. Então fique com essa palavra. Se você achar legal, compartilhe com alguém lições do primeiro milagre em Caná da Galileia. Aqui pastor Eliel, falando de Bíblia para o teu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.